Eu concordo com o Vessone, acho uma decisão completamente arriscada, estapafúrdia, mas é uma decisão pessoal, praticamente, do presidente da comissão de arbitragem, agora o argentino Lustó, né? É o segundo ano dele de chefe de arbitragem. O Candansan, digamos, tenha sido o marco da primeira gestão no Paulista passado. Para mim foi um desastre, não gosto do estilo de arbitragem dele, acho pouquíssimo experiente, acho pouco hábil em comandar partidas, mas é como se ele, no segundo ano, eu não sei se ele vai continuar, provavelmente não vai continuar, eu imagino que não vai continuar, então como último ato, ele vai tentar deixar um legado, que era a missão quando o Reinaldo Carneiro de Bastos contratou renovar o quadro de arbitragem de São Paulo. Essa renovação ela teria dois possíveis símbolos. Ou um dos jovens alçados à condição de árbitro principal, como é o caso do Candansan, ou uma mulher, que também seria uma espécie de marco dessa gestão Lustó, sobretudo nesse segundo ano, nesse campeonato. Então ficou como o Candansan o escolhido. Eu sempre achei péssimo árbitro. Espero que dê tudo certo. E a arbitragem do Candansan também vai depender do contexto muito do que acontecer no primeiro jogo. Se o segundo jogo vai limpo, né? No seguinte sentido, vai sem rachaduras ou sem estilhaços em termos de arbitragem, para ele também poder entrar mais tranquilo lá daqui a 10 dias na Neoquímica Arena. Fala. E o resultado também do primeiro jogo influencia muito na dinâmica do segundo jogo. Perfeito, eu ia falar mais ou menos isso, né? Se é um jogo que 2-0 pro Palmeiras. Ou pro Corinthians. Ou pro Corinthians, né? Aí é o árbitro. Meio resolvida. É a coisa mais fácil para ele. Ou ele tem que entender bem as mudanças do jogo, o entendimento. Precisa ficar muito claro como que os times vão se comportar pós-título. Né? Espero que isso tenha sido discutido no Conselho Técnico aí da Federação. Né? Se o Palmeiras eventualmente, porventura, ganhar o título lá, o que vai fazer, como é que faz, onde é que comemora, o que faz, e ao contrário também, né? Se for o Corinthians. Enfim, espero civilidade neste primeiro e no último jogo do Campeonato Estadual. Agora, a priori, sem contar o que pode acontecer no primeiro jogo, que é claro que vai influenciar muito, Vessa, se você fosse um dos árbitros, você preferia apitar o primeiro ou o segundo? Qual é mais casca para apitar, pelas circunstâncias? Eu estaria com a federação nessa. Eu entendi o Klaus, a colocação dele para o primeiro jogo. A volta no Allianz Parque, depois do barulho todo na semifinal, se eu sou o Lustó ou o Reinaldo, eu escolho o Klaus para o primeiro jogo, apesar da importância, obviamente, ser sempre maior do segundo jogo. Seja qual for a final, o segundo jogo é mais importante que o primeiro, é onde define tudo. Mas eu faria mesmo movimento, eu apelaria para o que eu tenho mais confiança ou que eu acredito mais. Eu até antes de sair a escalação, e eu disse que eu não colocaria o Klaus, enfim, por conta aí desse negócio aí, dessa expulsão recente aí também no derby lá do Yuri Alberto, enfim, apesar dos dois amarelos, os dois amarelos eles são passíveis de amarelos e até ele aplicou a regra, mas o que me pegou aquela vez um cara com a experiência que ele tem, ele consegue fazer com que aquele lance passe ali do tipo, dá bronca no cara, a próxima você tá na rua, eu vi que você simulou tal, um lance no meio de campo me pareceu extremamente rigoroso. Assim como, por exemplo, a expulsão do Cássio, aquela vez no primeiro derby do estádio, por cera, em 10 anos depois, eu nunca mais vi o Klaus expulsando nenhum goleiro por cera. Mas eu entendo a federação e faria a mesma coisa. Se eu sou Lustó, é Klaus no primeiro e o segundo eu vejo quem dá. E aí quem é? Edna? Tá bom, aí pode ser. Mas eu faria a mesma coisa que a federação fez. Uma contenção de danos. Nessa linha. Você resumiu bem. Qual jogo é mais difícil de apitar? Esse primeiro, né? Sem dúvida. Pela circunstância. O Massa, claro, você até acha que ele está condicionado, até pressionado, na sua visão, né? Sim, qualquer um estaria, entendeu? Acho que aquilo que o Arnaldo fala é verdadeiro. Tem estilhaço, tem tudo aí do que aconteceu no jogo contra o São Paulo. E acho que ele é a pessoa certa para levar o jogo, né?
O Klaus, Arnaldo, que vai apitar. Primeiro eu queria que você falasse qual jogo você acha mais difícil de apitar. O primeiro, a finalíssima, consideradas as circunstâncias. E a segunda coisa o Klaus, que eu acho talvez se não o melhor, um dos melhores do país, mas eu achava também o Flávio de Souza, mas tudo bem, isso é outra história. Mas o Klaus, que eu acho um dos melhores, ele talvez tenha mais condição de levar o jogo sem, como diz você, sem decidir jogo, apenas arbitrar. Ele normalmente faz mais isso, me parece. Travou, Arnaldo? Então, mas eu respondo, se você puder. O Klaus é um árbitro que tem pouca influência do VAR. Sim. Ele, quando decide, ele vai lá no VAR, vê e nem sempre ele mantém. Nem sempre ele é sensível ao VAR. Tem essa autoridade com relação ao Porque VAR. é grande, né? Que é um árbitro. Sim, é um árbitro que conduz bem o jogo. Agora, é um árbitro que não gosta de simulação, né, Vessa? Essa é uma provocação. Vocês citaram o VAR, e parece que não, mas essa figura passou a ser importante. Não está aí no sorteio agora? Pois é, quem é o árbitro do VAR? Então, a gente pergunta, e o cara do VAR? Quem é? Quem é o cara do VAR? Tal. Então, Perguntando.